Bom dia, irmãos, bom dia, amigos. A paz seja convosco nessa manhã, louvado seja o nome do Senhor. Vamos aqui continuar nossa leitura, do livro de Daniel, nessa manhã, E porque a palavra por si só, ela tem o seu poder, de fazer, de dar vida, em todos os aspectos das tuas necessidades, das minhas necessidades. A palavra do Senhor, ela nos supre. Então, a palavra do Senhor, ela diz, para começar esse momento, no livro de Josué, no capítulo 1, no versículo 8, ela diz: não cesse de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, a parte A do versículo, E aí tem a promessa na parte B, Mas não cesse de falar, Não cesses de falar deste livro da lei. Antes medita nele dia e noite. É o que nós estamos fazendo, meditando nesta palavra, Para que te tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito, então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido, Então, há uma bênção de nós meditarmos na palavra do Senhor. Se nós lermos a palavra do nosso Deus, só de lermos, de meditarmos, já temos promessas sobre a nossa vida, amém? Então vamos continuar nessa manhã a nossa leitura e meditação no livro de Daniel, O capítulo 3 hoje, amém? Glória a Deus. A estátua de ouro, os companheiros de Daniel no forno de fogo ardente. O rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, cuja altura era de 70 côvados, e a sua largura de 6 côvados, levantou-a no campo de Dura, na província da Babilônia. E o rei Nabucodonosor mandou juntar os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias, para que viessem à consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se ajuntaram os sátrapas, os prefeitos, os presidentes, os juízes, os tesoureiros, os conselheiros, os oficiais e todos os governadores das províncias para a consagração da estátua que o rei Nabucodonosor tinha levantado, e estavam em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. E o arauto apregoava em alta voz: ordena-se a vós, ó povos, nações e gente de todas as línguas, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, vos prostrareis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. O rei Nabucodonosor levantou essa imagem, de ouro, Mas cada um de nós também podemos levantar imagens, ídolos na nossa vida, Que possa não ser de ouro, mas ser formado, de outras matérias, Então, nessa manhã, que possamos retirar da nossa vida todos os nossos ídolos. Não sei qual é o teu ídolo, qual a idolatria que você tem levantado. A idolatria, ela constitui em muitos aspectos, E qualquer que se não prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro do forno do fogo ardente. Portanto, no mesmo instante em que todos os povos ouviram o som da buzina, do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério e de toda sorte de música, se prostraram todos os povos, nações e línguas e adoraram a estátua de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Ora, no mesmo instante se chegaram alguns homens caldeus e acusaram os judeus. E falaram e disseram ao rei Nabucodonosor: ó rei, vive eternamente. Sempre vem aquele, Sempre tem aquele que vem se achegar, E contar, Algo, Da outra parte.
Tu, ó rei, fizeste um decreto pelo qual todo homem que ouvisse o som da buzina do pífaro, da harpa, da sambuca, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, se prostraria e adoraria a estátua de ouro. E qualquer que se não prostrasse e o adorasse, seria lançado dentro do forno de fogo ardente. Há uns homens judeus, né, que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia. Já entra um pouco da inveja, né? Olha só, aqueles lá que tu mesmo, né, constituiu, não estão, né, fazendo conforme tu mandas, né? Há uns homens judeus que tu constituíste sobre os negócios da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abidnego. Esses homens, ó rei, não fizeram caso de ti, né? E teus deuses não servem, nem a estátua de ouro que levantaste adoraram. Então Nabucodonosor, com ira e furor, mandou chamar Sadraque, Mesaque e Abidnego e trouxeram esses homens perante o rei. Nesse momento, né, ali o rei não poderia ser contrariado, né? Então, falou Nabucodonosor e lhe disse, é de propósito, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servis a meus deuses, nem adorais a estátua de ouro que levantei? Agora, pois, se estáis prontos, quando ouvirdes o som da buzina, do pífaro, da cítara, da harpa, do saltério, da gaita, de foles, de toda sorte de música, para vos prostrardes e adorardes a estátua que fiz, bom é, mas se não adorardes, sereis lançado na mesma hora dentro do forno do fogo ardente. Quem é o Deus que vos poderá livrar das minhas mãos? Não conhecia o Deus deles, né? Jamais, nem imaginava o poder que o nosso Deus tem. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego e disseram ao rei Nabucodonosor: não necessitamos de te responder sobre este negócio. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, é que nos pode livrar. Ele nos livrará do forno, do fogo ardente e da tua mão, ó rei. E se não fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Então Nabucodonosor se encheu de furor e se mudou o aspecto do seu semblante contra Sadraque, Mesaque e Abidnego. Falou e ordenou que o forno se aquecesse 7 vezes mais do que se acostumava a aquecer, né? Quando se contraria, né, ali algo, né, um projeto, se contraria ali as necessidades do rei, né? Então, com muita ira, né, foram punidos. E ordenou aos homens mais fortes que estavam no seu exército que atasse a Sadraque, Mesaque e Abidnego para os lançarem no forno do fogo ardente. Então aqueles homens foram atados com as suas capas e seus calções e seus chapéus e suas vestes e foram lançados dentro do forno de fogo ardente. E porque a palavra do rei apertava e o forno estava sobremaneira quente, e a chama do fogo matou aqueles homens que levantaram a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Você vê a altura, né? Desse fogo que estava ali, né? Que matou, né, os homens que lançaram eles, né? Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus capitães: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam e disseram: ó rei, é verdade, ó rei. Respondeu e disse: eu, porém, vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo e nada há de lesão neles. Naquele momento ele já via, né, mais um homem passeando dentro do fogo, que é Jesus. E o aspecto do quarto é semelhante ao do Filho dos Deuses, glória a Deus. Então se chegou Nabucodonosor à porta do forno de fogo ardente e falou e disse a Sadraque, Mesaque e Abidnego: servo do Deus Altíssimo, sai e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo e ajuntaram os sátrapas e os prefeitos e os presidentes e os capitães do rei, contemplando
estes homens e viram que o fogo não tinha tido poder algum sobre os seus corpos, nem um só cabelo da sua cabeça se tinha queimado, nem as suas capas se mudaram, nem cheiro do fogo tinha passado sobre eles. Louvado seja o nome do Senhor. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, de Mesaque e de Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar os seus corpos para que não servissem nem adorassem algum outro Deus, senão o seu Deus. Por mim, pois, é feito um decreto pelo qual todo povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado e as suas casas sejam feitas um monturo, porquanto não há outro Deus que possa livrar como este. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Louvado seja o nome do Senhor. Então nós encerramos essa mensagem aqui, né? Percebendo o poder tão imenso desse Rei Todo-Poderoso, desse Deus Todo-Poderoso, aquele a qual nós servimos. Esse Deus que é o mesmo Deus, né, de Sadraque, de Mesaque, de Abidnego, Deus de Daniel, Deus de todos os profetas, né? É esse mesmo Deus que continuamos a servir, o Deus vivo, o Deus poderoso, o Deus que não há outro Deus maior que o nosso Deus. Então toda honra, toda glória, toda majestade seja dada ao nosso Deus, ao Rei dos Reis, ao Senhor dos Senhores. Tenha um bom dia neste dia e continue adorando, louvando, glorificando a esse Deus, um Deus todo-poderoso, que não há outro Deus igual a Ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus.